pra não acontecer igual tá gravando. Então, vamos lá. Vou seguir aquele mesmo. Na verdade, eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém entra hoje. Toda vez eu começo direto. Vai que hoje tem algum felizardo que resolve entrar às 8 da manhã no sábado. A esperança é a última que morre, gente. Vou esperar aqui uns 3 minutinhos. Daí, se não entrar ninguém, a gente começa, tá bom? Bom, gente, acho que vai ser só eu e a câmera mesmo. E eu confio que vocês estão assistindo essa aula em casa, durante a semana, de tarde, de noite, tá? Eu tô confiando em vocês. Quanto a isso, nossa, aqui podia dar um zoom, né? Mas tudo bem, começando mais uma monitoria de direito do trabalho nesse sábado. Hoje a gente vai conversar sobre o contrato de trabalho, que é a matéria que o Bruno ministrou nessa semana para vocês. Fiquei sabendo que ela foi bem longuinha. Então, até hoje eu não coloquei questões, porque eu fiquei com medo de ultrapassar o horário que a gente tem. Mas caso não ultrapasse, tá tudo certo. A gente finaliza de uma outra forma que eu já me planejei aqui. Mas, gente, vamos começar. Vou transmitir aqui para vocês a minha tela. Deixa eu só pegar o slide, que ele tá na nossa conversa. Vamos lá. Compartilhar tela. Peraí, que é compartilhar com áudio. Com áudio não, gente. Pronto. Vamos lá. Temos de sempre... Nossa, deixa eu só confirmar que o microfone tá aberto, porque já pensou eu volto e não tá? Tá aberto, né, gente? Vamos Tá aberto. Bora. Nossa capinha de sempre, monitoria, de seu semestre, direito do trabalho. Essa parte, se você já viu as últimas monitorias, você já conhece. Se você não viu, você volta lá para ver, por favor. Eu faço aqui com muito carinho para vocês, tá bom? E vamos começar. Nossa matéria de hoje vai ser contrato de trabalho. Uma parte muito importante da matéria. Uma parte que é cobrada em prova da OAB. Digo isso para vocês porque, como eu já disse, eu estou estudando para a OAB e é uma matéria que os cursinhos pegam um pouquinho no pé. Então, é uma matéria fácil e se você dominar ela, você consegue acertar aí umas questõezinhas, porque ela cai e ela não é tão difícil. E vamos lá, começando o que é o contrato de trabalho em si. Vindo lá das aulas do Chacon, contrato é um negócio jurídico, né, gente? E nesse caso, é um negócio jurídico expresso ou tácito. Então, ele pode ser escrito, né, ter ali um acordo, ter um contrato que você fez,
ou ele pode simplesmente ter sido acordado verbalmente. Não tem esse problema ali de, o contrato deve ser escrito. Não. O contrato de trabalho pode ser um acordo verbal que o empregador fez com o empregado e tá tudo bem. Isso não vai descaracterizar a relação trabalhista. Além disso, é um negócio jurídico firmado entre quem? Entre uma pessoa natural com uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Então, o empregado, ele necessariamente tem que ser uma pessoa natural. Já o empregador pode ser uma outra pessoa natural, uma pessoa física, ou pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, um ME, alguma coisa assim. Esse contrato entre essas duas pessoas é por uma prestação pessoal, onde o empregado vai prestar pessoalmente o serviço ali que está sendo negociado. É não eventual, então tem ali habitualidade, é recorrente o serviço que está sendo prestado. Deixa eu só tirar o modo bateria aqui. Aí, pronto. É recorrente, é subordinado, então tem a subordinação ali, o poder de mando entre o empregador com o empregado, e também é de forma onerosa, porque aquele serviço está sendo pago. Então, gente, eu até deixei aí para vocês, que é o famoso PPH do sódio, que o Bruno tanto fala nas aulas. Aqui a gente tem o PP de pessoa natural e prestação pessoal, que a prestação pessoal nada mais é que a pessoalidade. O fato de ser não eventual é o fato de que é um serviço habitual, tem habitualidade, subordinação e onerosidade. Então, o contrato de trabalho é aquele contrato que vai regular todos esses 5 requisitos de maneira tanto expressa, tanto tácita, não precisa ser escrita, pode ser verbal. E a gente tem alguns elementos para a questão do contrato. Primeiro é que o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito e ele tem uma forma prescrita, que é o que eu já falei mais ou menos para vocês, não precisar necessariamente ser escrito, mas isso a gente vai conversar um por um a partir de agora. Primeira coisa é o fato do agente ser capaz. Está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, e eu quero deixar bem claro que o agente tem que ser capaz na área trabalhista, porque a gente estuda lá no direito civil a capacidade do agente, a capacidade da pessoa, não tem nada a ver com aquilo, capacidade absoluta, capacidade isso, capacidade aquilo, não tem nada a ver com a capacidade lá da área civil. É uma capacidade realmente na área trabalhista. E a gente tem três pontos aqui. A capacidade plena, que ela é atingida a partir dos 18 anos de idade, a partir dali está liberado, o agente é totalmente capaz para acordar qualquer tipo de trabalho, desde que lícito, né? Acordar os acordos individuais, tudo mais. Capacidade plena, que todo mundo já conhece, a partir dos 18 anos, tá tudo certo. Depois a gente tem a capacidade relativa. Ela acontece ali entre os 16 e os 18 anos. Então, dos 16 aos 18 anos, você já pode trabalhar, só que ela tem algumas relatividades. Por quê? Porque ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, insalubre, perigoso ou aquele que seja em local ou serviço prejudicial à moralidade. Então, apesar do maior de 16 anos já poder trabalhar, já ter uma certa capacidade, ele tem essas restrições de que não pode trabalhar, por exemplo, em jornada noturna, ou não pode trabalhar numa empresa, numa indústria, que ele trabalhe em ambiente perigoso ou insalubre, e também em determinados lugares que sejam prejudiciais à moralidade dele. O empregado entre 16 e 18 anos tem essas restrições aí. E já a incapacidade são os menores de 16, que eles realmente não têm a capacidade para serem contratados como empregados, salvo a modalidade de aprendiz. Então, eu deixei aqui 2 observações para vocês, aquela da capacidade relativa, e na incapacidade a gente entende como menor de 16, entretanto, o aprendiz ele pode ter a partir de 14 anos. Então, é bem importante a gente falar isso. Uma pessoa de 14 anos que está trabalhando sem ser na modalidade de aprendiz, ela está irregular, e isso realmente não pode acontecer. Mas se cair ele na questão que o agente, né, o trabalhador, ele está na modalidade de aprendiz, então, a partir dos 14 anos, já está válido, tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas 2 questões, até, por exemplo, cai ali uma questão de que o trabalhador tem 17 anos, a gente entende que ele é capaz, porém, ele trabalha das 22 às 5. Já está irregular, porque ele não pode exercer horário noturno.
ou, por exemplo, trabalha no setor de indústria com produtos perigosos e tudo mais, também não pode, porque não pode trabalhar em lugares que são insalubres ou perigosos. Então, sobre o agente capaz é isso. Naqueles tipos de serviço, a gente tem que ter a capacidade, seja plena, seja relativa, ou então sendo um aprendiz. Combinado? Passado esse tema, o objeto do contrato, gente, tem que ser lícito. Gente, a gente está falando aqui de um direito, a gente está falando da legislação. Não tem como um contrato de trabalho regular uma atividade ilícita, né? Então, a gente tem duas situações. O objeto que é ilícito e o objeto que é irregular. Quais são as diferenças? O objeto ilícito, ele afronta a legislação penal. Então, ali o contrato de trabalho, o serviço que vai ser prestado, ele se trata de um crime ou de uma contravenção penal. E nesse caso, gente, a gente tem a perda dos direitos trabalhistas, tanto para o empregado, né? E o empregador também perde ali o seu dever de cumprir. Porque tanto o empregado quanto o empregador estão tendo a ciência, estão tendo aquela anuência de que vai ser prestado um trabalho que é ilícito. Então, a gente está afrontando uma legislação penal, está ali cometendo um crime, e além das questões que vão ser puníveis pela legislação penal no âmbito criminal, também gera perda dos direitos trabalhistas, isso é muito importante. Já a situação do trabalho irregular, quando o objeto é irregular, ele está afrontando tão somente a legislação trabalhista. Então, como por exemplo, eu disse para vocês ali, o empregado que tenha menos de 14 anos, ou que tenha 14 anos, mas esteja trabalhando como qualquer outra forma que não seja aprendiz, ele está tendo um trabalho irregular. Só que essa questão, gente, está sendo prejudicial a ele mesmo, muitas vezes sem o conhecimento de que aquele trabalho é irregular, e isso não, então não gera perda dos direitos trabalhistas, porque esse é um erro do empregador. O empregador está cometendo uma afronta à legislação trabalhista, só que isso não pode vir a prejudicar o empregado, porque a gente sabe que o direito do trabalho, um dos princípios, é a proteção ao trabalhador. Então, a gente tem sempre que, quando está lendo a questão, observar se aquele trabalho é tão somente irregular ou se trata de um objeto ilícito. Porque se for irregular, o empregado não perde direitos trabalhistas, se for ilícito, ele perde direitos trabalhistas e pode vir a sofrer as punições no âmbito criminal, no âmbito penal, vir a ser condenado por um crime, uma contravenção penal e tudo mais. Temos essas duas questões aí. Tendo aí esses dois pontos, o agente é capaz e o objeto é lícito, vamos à parte final desses elementos, que é a forma prescrita. O que é isso? Eu já cheguei a comentar com vocês no comecinho da aula. A gente tem, em regra, não há previsão na lei de como deve ser feito o contrato. Então, não tem, por exemplo, um artigo na CLT que diga que a estrutura do contrato de trabalho deve ser assim, no contrato de trabalho deve ter tal cláusula, se não for assim, não é válido, não tem essa previsão na legislação. Então, dessa forma, pode ser de qualquer maneira, e é por isso que pode ser verbal, é por isso que o judiciário aceita o contrato verbal, porque não tem uma previsão na lei de uma forma, de uma estrutura correta, que deve ser como acontece lá no direito civil, que tem alguns contratos que têm a forma certinha de como deve acontecer e tudo mais. Aqui no contrato de trabalho não tem. Entretanto, a lei pode exigir a forma específica para alguns contratos de trabalho. Então, na forma geral, não tem previsão em lei, mas em alguns casos específicos pode ter alguma legislação específica para aquele. Como, por exemplo, é o exemplo que o Bruno usa nas aulas, o atleta profissional. O dele, o contrato deve ser por escrito. Então, tarefinha aí para vocês estudarem quais são as formas previstas em lei específicas de alguns trabalhadores de algumas profissões. Mas, em regra, guardem isso. O contrato, ele é de forma prescrita, ele não tem defesa em lei, não há forma prevista para o contrato de trabalho na legislação. Lembrando, ele pode ser expresso, tácito, escrito ou verbal. Combinado? Combinado. E agora a gente vai para as formas do contrato. Porque a gente pode ter contrato de prazo determinado, contrato indeterminado, contrato de trabalho de experiência e diversas formas. Aqui a gente vai conversar na aula de hoje
sobre o contrato intermitente, mas vamos começar aqui primeiro. O contrato, de forma ampla, que é aquele na regra em geral, ele pode ser tácito ou expresso, então ele pode ser implícito ali naquele acordo, naquela relação trabalhista. Implicitamente, a gente entende que foi firmado um contrato, ou ele pode ser expresso, foi combinado, foi escrito, tudo mais. Da mesma forma que ele pode ser verbal, apenas combinado, ou pode ter um contrato ali que você assinou, assinou carteira e tudo mais. E a gente tem 3 opções. O prazo determinado, que é quando a gente fala, não, seu contrato de trabalho vale ali por 1 ano, por 2 anos, por 6 meses. Ok. Você sabe que daqui 6 meses você vai encerrar aquela relação trabalhista. Ele pode ser indeterminado, que é a maioria. Quando você começa a trabalhar, você não sabe quando você vai ser mandado embora. Se tudo der certo, você fica ali na empresa por anos e anos até aposentar. Ou, caso não, você pode pedir para sair antes, você pode ser mandado embora. Aquele comum que todo mundo conhece. E o mais, assim, o menos conhecido é o contrato intermitente, que é o contrato que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá. A gente cortou um pedacinho aqui, ó, mas aqui tá escrito sem habitualidade, tá? Ai, nossa, era só eu tirar o zoom. Que burra. Tá ótimo. O que é o contrato intermitente? Ele não tem aquele H do PPH do sódio, gente. Ele não tem habitualidade. Entretanto, para o trabalhador e para o trabalho e para o empregador, né, estão resguardados ali os direitos trabalhistas porque foi firmado um contrato intermitente. E quais são as vantagens disso? Dá segurança para o empregador. Por conta de, por exemplo, um trabalho está sendo ali prestado e acontece algum acidente e tudo mais. A gente sabe que o registro de trabalho protege o empregador também em relação a isso. Porque a gente tem ali o INSS, a gente tem a proteção da legislação. Então, alguns empregadores preferem ter esse contrato intermitente, porque traz a segurança para ele também. E é quando a gente tem alternatividade na prestação de serviço. Então, por exemplo, eu tenho um garçom e eu quero contratar ele intermitente. Por quê? Porque eu só vou chamar ele quando eu tiver festa. Então, eu tenho um buffet, eu não sei quando eu vou ter festa, mas eu quero sempre que o Joãozinho seja o meu garçom. E aí, eu firmo um contrato intermitente com o Joãozinho. Joãozinho é meu subordinado, é pessoa física, ele tem pessoalidade, só ele pode prestar o serviço para mim. Ele tem onerosidade porque eu pago ele tem subordinação porque ele tem que seguir as maneiras com que eu gosto de que ele trabalhe, só que ele não tem habitualidade, porque eu não tenho festa toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu não tenho festa todos os sábados às 19. Porém, sempre que eu tiver uma festa, eu passo a mão no telefone, ligo pro Joãozinho e falo, Joãozinho, vou ter uma festa, vem trabalhar para mim, e o Joãozinho vem. Então, a gente tem a alternatividade na prestação de serviço. Tem um período de atividade e um período de inatividade. Ou, por exemplo, eu tenho as safras. E aí a gente sabe que a depender do plantio, né? A depender, tipo assim, do produto que está sendo, se é soja, se é milho, se é trigo, tem um certo período do ano em que a safra é melhor, em que o plantio é melhor e tudo mais. Não entendo, gente, não fiz agronomia. Mas o exemplo que eu quero dizer é que, digamos que por 6 meses do ano, a safra é boa e é o período que a gente tem que estar plantando, colhendo, cuidando e tudo mais. Ok. E aí eu gosto da Juliana. A Juliana ela é uma ótima agrônoma, a Juliana entende muito e eu quero contratar a Juliana para ser agrônoma, cuidar do plantio lá na minha fazenda. Só que eu não vou contratar a Juliana o ano inteiro, porque tem 6 meses do ano que o plantio não funciona, nem adianta plantar, a gente nem planta, na verdade, é o período de seca, que está ali tudo parado, e aí não compensa ficar pagando a Juliana por esse tempo. Mas eu quero firmar um contrato com a Juliana, porque vai que durante ali o trabalho acontecer algum acidente e tudo mais, eu quero ter esse respaldo em relação a Juliana. O que eu faço? Eu contrato a Juliana por um contrato intermitente e a Juliana está ciente de que vai ter uma alternatividade da prestação de serviço. 6 meses ela vai estar prestando serviço para mim e 6 meses ela não vai estar prestando. A gente tem essa alternatividade da prestação de serviço e é muito importante lembrar.
A pessoa só recebe pelo serviço que ela prestou. Ela não vai receber o tempo que ela está inativa. Ela não vai receber o tempo que ela está em casa. Ela trabalhou, ela recebe. Ela não trabalhou, ela não recebe. E aí fica tudo certo. O tanto empregador quanto empregado tem esse acordo, eles têm essa ciência e é uma forma de contrato a ser firmado nesses casos específicos, onde o empregador se vê assim, na necessidade de ter um empregado que não vai ser habitual, mas ele quer ter esse contrato. E o que acontece? Pode ser qualquer empregador e qualquer empregado, salvo os aeronautas, porque eles estão regidos por legislação própria. Então, exceto eles, qualquer empregado e qualquer empregador pode ser regulado por esse contrato, tá, gente? Lembrando, tem ali a alternância da atividade. E vamos agora às características assim mais minuciosas do contrato intermitente. Eu coloquei tudo num slide só, porque também eu não queria ficar enchendo vocês de slide, sendo que era tudo assim, coisas pequenas, que aí eu explico melhor. Mas, por exemplo, de 5 slides do Bruno, eu resumi em um, porque fica mais fácil para vocês lerem, bater o olho, guardar e tudo mais. Dá que você tenha a memória fotográfica, você bate o olho num slide só e você já vai lembrar tudo. Vamos lá. A primeira coisa que é bem diferente é que o contrato intermitente tem que ser escrito. Então, aquilo que a gente fala sobre o contrato poder ser verbal, que ele pode ser expresso ou tácito, que não tem a necessidade de ser escrito, no contrato intermitente não vale. O contrato intermitente, o empregador que quer firmar com o empregado, ele necessariamente tem que ser por escrito, até porque a gente já é um contrato assim um pouco mais diferente, já é uma exceção, já é um caso excepcional. Não dá para a gente ficar acordando isso verbalmente. Eu entendo que a legislação quis se resguardar em questão a isso, para que expressamente no contrato estivesse que é um contrato intermitente, para que depois não houvessem dúvidas de que se era ou não. Então, o contrato intermitente deve ser por escrito. E qual é a forma de pagamento? Ai, meu Deus, eu trabalho menos, então vou receber menos. Ah, não, porque você não tem habitualidade, então eu vou te pagar menos que o normal. Não pode. Aí a gente regula pela hora, pelo valor da hora. Porque a pessoa não vai ter habitualidade, então não dá, por exemplo, pagar ela por mês. Porque vai ter mês que ela não vai trabalhar. E resumidamente, a gente calcula aqui por hora. Então, a hora do trabalhador intermitente, ela tem duas questões ali. Se ele é o único trabalhador intermitente que, por exemplo, eu sou o único garçom da empresa e eu sou intermitente, o limite de mínimo ali que eu tenho que ter da minha hora trabalhada é o salário mínimo. Então, a gente vê ali o salário mínimo, vê qual que é a hora mínima, né, prevista naquele ano na legislação, e a minha hora não pode ser inferior àquilo, não pode ser inferior à hora do salário mínimo. Ou se é uma empresa que tem 5 garçons, 4 são regidos pelo contrato de trabalho normal, trabalham 30 dias, recebe e eu sou intermitente, a minha hora trabalhada não pode ser inferior àqueles garçons que são do contrato comum. Então, ali, não deve ser inferior ao mínimo, que é o salário mínimo, ou que os demais funcionários do local que exerçam a mesma função. Então, se tem, por exemplo, 5 gerentes e eu sou contrato intermitente, a minha hora trabalhada não pode ter um valor menor do que daqueles outros gerentes que trabalham ali no mesmo local, exercendo a mesma função. Ok? Ok. E, gente, é importante lembrar que no contrato já tem que estar qual é o valor da hora, tá bom? Então, ali no contrato escrito, já deve estar que o garçom meu, conhecido como Joãozinho, vai receber tantos por hora. Como que é feita a convocação? Porque, né, você tá em casa ali, a pessoa te liga e fala, vem trabalhar para mim hoje à noite, porque eu preciso de você. Não dá, né, gente? Às vezes a pessoa tá viajando, às vezes a pessoa trabalha em outro lugar, mas é óbvio que a pessoa que trabalha já no contrato intermitente nessa questão, por exemplo, de um garçom, ela já está ali sobre aviso. Então, se ela for fazer uma viagem longa, ou viajar para o exterior por 15 dias,
ela vai avisar ali o empregador e eles fazem ali um acordo entre eles. Mas não dá também para eu estar na festa da minha filha e o meu patrão me liga e falou: preciso que você esteja aqui em 1 hora porque eu estou fazendo uma festa. Não dá. Então, o que a legislação regula? Que a convocação pode ser feita por qualquer meio eficaz. Então, também não adianta eu passar na porta da casa do Joãozinho, dar um grito lá: Joãozinho, vai trabalhar para mim na quinta-feira. Isso aí. Isso não é eficaz, gente. Eu nem sei se o Joãozinho está lá dentro da casa dele. Não é assim que funciona. Então, manda uma mensagem no WhatsApp, o Joãozinho confirmou, ok. Liga para ele, manda um e-mail. Formas eficazes que depois também você consiga comprovar que aquilo foi realizado. Tem que ser com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Então, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Só não pode ser 2. Então, de 3 ou mais dias corridos de antecedência. E por que eu digo corridos? Porque são corridos, não são úteis. No direito, a gente tem que ter muita atenção a isso, gente, porque a gente tem muita questão de prazo, muita questão de dias. E dias úteis e dias corridos fazem toda a diferença. Então, por exemplo, se a festa vai acontecer no domingo, eu tenho que avisar o Joãozinho ali. Domingo, sábado, sexta. Quinta ou sexta eu aviso o Joãozinho. Ah, mas o sábado não é dia útil. Não tem problema, porque são dias corridos. Então, só com 3 dias de antecedência, sendo esses dias corridos. E também, nessa convocação, você já avisa para ele qual vai ser a jornada. Por exemplo, a minha festa no domingo, Joãozinho, ela vai começar 1h da tarde. Ah, não, ela vai começar às 5. Eu não posso avisar ele que ele vai trabalhar no domingo. Mas falar assim, não, no domingo eu te aviso qual que vai ser o horário. Não. Você tem que fazer a convocação e já avisar ali qual vai ser a jornada de trabalho. Porque a pessoa tem que se preparar, gente. É isso que a legislação, assim, nua e crua está dizendo. A pessoa tem que se preparar, gente. Ela tem que ter um tempo para organizar, para ir trabalhar naquele dia, naquele horário que a pessoa está precisando. Já o empregado, qual que é o tempo que ele tem para responder? Ele tem 1 dia para responder. Então, se eu convoquei ele hoje, ele tem que me responder amanhã. Mas ele tem, gente, 1 dia útil. Olha só que engraçado. O Joãozinho já tem 1 dia útil para me responder. Então, por exemplo, a minha festa é na segunda-feira. Não, vamos para a festa na terça, vai. A minha festa é na terça-feira e eu convoquei o Joãozinho no sábado. Beleza. Sábado eu convoquei ele. Sábado não é útil, domingo não é útil. O Joãozinho vai me responder na segunda. Então, o prazo do Joãozinho é de 1 dia útil. Isso é muito importante. Empregador, 3 dias corridos. Empregado, 1 dia útil. Ok? Ok. E o Joãozinho pode se recusar? Ele pode. A legislação também prevê que Perdão, gente. A legislação prevê que o Joãozinho pode recusar, sim, aquela oferta daquele determinado serviço e que isso não descaracteriza a subordinação para depois, lá na frente, ser comprovado o contrato de trabalho intermitente e tudo mais. Mas ele pode, sim, se recusar uma vez ou outra. Óbvio que ele não vai receber, já que ele se recusou, mas ele tem esse direito de se recusar. E presume-se do silêncio a recusa. Então, eu convoquei o Joãozinho, passou 3, 4, 5 dias úteis, Joãozinho não me respondeu. Passou a festa, né? Joãozinho não foi, não me respondeu. Já era presumido que ele iria se recusar realmente, tá? Então, passou esse prazo aí, estipulado, de 1 dia útil. Ele não respondeu, não me deu notícias, não me ligou, falou eu vou, não me ligou, falou eu não vou. Presume-se a recusa e eu também posso convocar outra pessoa no lugar dele. E ele não pode chegar lá e falar assim, mas eu vim. Não, Joãozinho, você não me avisou que você vinha, você não me respondeu, eu presumi que você não vinha, eu contratei outro. E tá tudo bem. Beleza? E aí, gente, a parte mais que pega aqui. Multa por não cumprimento do aceite. Até porque, pensa só, gente. Eu convoquei o Joãozinho, ele falou que ia lá na festa, beleza. Tô lá esperando. Dá 5 horas, o convidado começa a chegar. E cadê o Joãozinho para servir o salgadinho? Joãozinho não foi. E o que eu faço? Multa de 50% do valor devido pelo serviço
caso qualquer das partes descumpra com a prestação combinada. Então, nessa situação que eu citei para vocês, o Joãozinho vai ter que me pagar uma multa de 50% do valor que eu ia pagar para ele. Se o dia dele como garçom era R$120, ele tem que me indenizar em R$60 pelo dano ali, né, causado, pela situação de não ter o garçom e tudo mais, pelo ocorrido de eu ter que procurar uma pessoa em cima da hora, ele vai me indenizar. E o mesmo acontece se eu chamo o Joãozinho e chega lá na festa, nem é muita gente, nem é muito convidado, a moça exagerou. E aí o Joãozinho chega lá e fala, não, João, eu acho que não precisa de garçom, não. Eu mesmo vou ficar servindo aqui as coisas, você pode ir embora. Pode ir lá voltar para sua casa, domingão, vai assistir um Domingão do Faustão na televisão, você não precisa ficar aqui, não. Gente, eu avisei o Joãozinho com 3 dias de antecedência. Joãozinho me confirmou. Joãozinho deixou de estar com a família dele para ir trabalhar para mim na festa. Aí o Joãozinho chega lá e eu falo que eu não preciso mais dele. Não dá, né? Então, do mesmo jeito, se eu descumprir com a prestação combinada, sou eu que vou pagar para o Joãozinho 50% do valor devido a ele. Então, se eu contratei ele por 120, ele chegou lá e falou, não, Joãozinho, pode ir embora, não precisa de você, não. 50%, vou ter que indenizar ele pelo transtorno de sair de casa, de se programar e tudo mais, vou ter que indenizar ele com R$60, que é aí 50% do valor devido pelo transtorno, pelo tempo que a pessoa tirou ali para ir. Gente, é um contrato, pelo amor de Deus, a gente tem que levar as coisas a sério. E é isso que a legislação bate em cima, que a gente tem que levar as coisas a sério. E é por isso que tem essa questão da indenização aí. Deixa eu ver com vocês se tem alguma dúvida, porque, tá vendo? Eu achei que a aula ia super ultrapassar, não coloquei nem questões, e temos aí 33 minutinhos de aula. Mas eu me programei para eu passar um outro conteúdo para vocês, caso ficasse um pouquinho curta a aula mesmo. Deixa eu só ver se tem alguma questão. Eu acho que ninguém entrou mesmo, mas eu gosto de vir olhar se teve alguma pergunta, alguma coisa. Ai, Jesus, o teclado já tá ótimo. Oi, gente, não faz comigo, não. Pronto. Não teve nenhuma questão, beleza. Ai, gente, até o meu celular, ela tá com um leve problema. O que eu vou fazer? Deixa eu encerrar a apresentação. Encerrei. Ok. Abri a tela. Porque agora, nossa, a gente fica dando aula só olhando slide, não tá com a câmera aberta. Quando abre, você leva tão susto. O que eu me programei para mostrar para vocês, caso a gente não finalizasse os 40, 50 minutos de aula com os slides. Gente, eu jurei que a aula ia demandar mais tempo na hora que eu tava montando a aula, porque para mim era muito conteúdo. Mas aí, agora, ministrando, a gente vê que é um conteúdo que é muito importante, mas ele é fácil de ser ministrado e fácil de entendimento também, eu espero. Se não foi, vocês me mandem mensagem, me perguntem, que eu quero explicar para vocês. Eu não coloquei as questões de praxe, né, que eu coloco para vocês, mas eu vou mandar no grupo. Então, no grupo eu mando as questões com as resoluções já para vocês treinarem e tudo mais. Ver aí se o entendimento foi bom. E o que eu me programei? O Bruno deixou como tarefa para vocês estudarem contrato temporário, contrato de experiência e contrato por prazo determinado. Eu peguei a matéria, né, com uma aluna e estava lá anotado, estudar tais coisas. E aí, o que eu falei? Vou dar essa matéria para eles. Bem curtinho, gente, fiquem tranquilos. Não vai passar de 10 minutos. Vou dar essa matéria para eles, porque já fica a lição de casa que o Bruno pediu. E vou falar aqui para vocês. Eu joguei no Google mesmo. Então, se vocês jogarem no Google, o Google também vai te dizer o que é. Mas vamos lá. Vou começar pelo contrato por prazo determinado. Porque a gente já tem que o geral, o comum, o de praxe, é o contrato por prazo indeterminado, que é o que a maioria das pessoas são contratadas. E a gente tem o contrato determinado. E vamos lá. Vou ler aqui para vocês do que ele se trata. É de caráter transitório. Então, por exemplo... deixa eu pensar numa opção aqui. Já sei. Eu abri uma loja.
E aí, eu preciso de 3 meses, um gerente venha treinar os meus funcionários. Mas eu só quero contratar ele por 3 meses. Porque depois eu acho que ele vai ter treinado o pessoal e eu não vou precisar mais do serviço dele, entendeu? E aí eu ligo para a pessoa, converso, marco uma reunião e tudo mais. E aí a gente combina, fala assim, não, então eu vou te contratar pelo prazo determinado de 90 dias. Ou, para não confundir com experiência, por 120 dias, por 4 meses. E aí você vai trabalhar para mim 4 meses, dando treinamento na minha empresa, na minha loja, no meu comércio. E passados esses 4 meses, a gente acaba a relação por aqui, você vai embora, eu te pago, e tá tudo certo. Esse é o contrato por prazo determinado. É quando o empregador ele tem uma necessidade, só que essa necessidade ela não é contínua. Ele tem uma necessidade específica por um determinado período de tempo. Mas ele também não quer contratar por PJ, porque ele tem medo de descaracterizar, e aí ele acha muito difícil, ele já prefere contratar a pessoa pelo regime da CLT, pela questão da relação trabalhista, só que ele não vai contratar ela por muito tempo. E aí ele firma um contrato, no próprio contrato de trabalho, já é especificado que a pessoa vai trabalhar por 120 dias, encerrou ali a relação trabalhista, a pessoa tem todos os seus direitos, tá? Então, ela vai receber proporcional o saldo de salário, o 13º, as férias proporcionais, o FGTS, as horas extras que ela venha a ter realizado, o adicional noturno, se ela trabalhou hora noturna, vale transporte, se ela optou ali na hora da contratação, se ela quis ter o vale transporte. Então, ela tem direito a tudo quando ela sai, tá? O fato de ser prazo determinado não retira os direitos trabalhistas da pessoa quando ela sai, mas ele não tem um aviso prévio e nem a multa dos 40%. Por que a gente tem um aviso prévio? Porque entende que você não está esperando ser mandado embora, e aí você é mandado embora, você tem ali aqueles 30 dias para você se organizar e conseguir um novo emprego, ou ele é indenizado para você ter um mês de pagamento, que também te dá o fato de conseguir um mês procurando emprego. E também tem uma multa de 40% do FGTS. Por que essa multa? Porque você está mandando a pessoa sem justa causa. Então, você tem que pagar uma multa para ela, indenizar ela pelo transtorno e tudo mais. O empregado que é contratado pelo prazo determinado, ele não tem isso, gente, porque não é uma surpresa para ele. Ele está sendo mandado embora quando deu 120 dias. Ele já sabia que isso ia acontecer. Já foi determinado lá no começo que só ia ser por 4 meses. Então, assim, não faz sentido ter um aviso prévio, não faz sentido ter a multa. Então, é por isso que o empregado não tem direito a essas coisinhas, ok? E a gente tem o quê? A gente tem o contrato por experiência, que ele é, assim, um bracinho do contrato por prazo determinado. Então, ele é um contrato por prazo determinado, só que ele tem um prazo máximo de 90 dias corridos. Então, a partir do momento que o contrato ele é de experiência, ele só pode ser 90 dias corridos. Porque também, gente, não dá para falar que eu estou contratando a pessoa 1 ano de experiência. Que experiência que é essa? Uma pós-graduação? Entendeu? Então, posso sim contratar o fulano com experiência, mas o prazo máximo de 90 dias corridos. Tá bom? Ok? Mas pode ser um período menor também, se o empregador quiser. Só que tem que ser no máximo de 90 dias. E tem como previsão, como pretensão, como objetivo, avaliar o desempenho do empregado e tudo mais. Vamos lá. É possível renovar o contrato de experiência por uma única vez de igual período. Então, dados os 90 dias, você pode renovar por mais 90 dias, desde que não ultrapasse os 90 dias, tá? Então, assim, o máximo vai ser 180, considerando já o prazo de renovação. O empregado tem todos os direitos de um normal. De um normal, ótimo. Então, ele tem direito a 13º, férias, INSS, FGTS, vai estar tudo sendo depositado e pago nesse período de tempo. E não tem obrigação na multa da FGTS, tá? Se ele for desligado no período de experiência. Então, se ele não foi desligado, tipo assim, em 95 dias, aí já tem que pagar a multa da FGTS, porque já não é mais contrato de experiência, já virou um contrato por prazo indeterminado. Agora, se ele foi ali, deu 90 dias, não gostei do seu serviço, tchau, vai com Deus, não precisa pagar a multa não, tá, gente? Nem o aviso também, porque a pessoa já tá ciente de que aquele contrato ia encerrar nos 90 dias. Porém, isso não está aqui onde eu estou lendo,
Mas eu já vi isso acontecer pessoalmente, e aí é por isso que eu queria falar com vocês. Se o contrato foi determinado, a gente assinou que ele seria de 90 dias, e aí com 60 dias o empregador me manda embora, eu tenho direito à multa de 40% sobre o FGTS, porque eu não tinha aquela previsão, eu não imaginava que eu ia mandar embora com 60 dias, porque o prazo era de 90. E aí, nesse caso específico, o empregado tem direito à multa dos 40% do FGTS, tá, gente? Não tá aqui no Google, mas eu já vi isso acontecer. Então, é por isso que eu tô contando para vocês. E agora, a última coisa é o contrato temporário. Parece que é tudo igual. Parece, assim, que é tudo igual. Mas igual, por exemplo... Nossa, igual, por exemplo, bagunçou a cabeça de vocês, né? Mas eu vou explicar aqui a diferença do determinado por experiência. Determinado é um prazo determinado para uma situação que eu preciso naquele momento, mas ele pode ter quanto tempo eu precisar. Então, pode ser um contrato de prazo determinado de 2 anos. Ok? Ok. O contrato por experiência, ele tem a única pretensão de avaliar o desempenho do empregado e ele só pode ser de 90 dias, prorrogáveis por 90 dias. Então, para vocês já conseguirem entender. Eu bati o olho, a experiência ou é determinado só? Olha o prazo, olha a situação do porquê que a pessoa foi contratada, e aí você consegue estar entendendo melhor essa situação. E a gente tem o contrato temporário. Esse contrato temporário, ele para mim, ele é outro bracinho do contrato por prazo determinado. Porque ele é aquela situação que eu disse para vocês, de que eu preciso contratar a pessoa para atender uma demanda específica. Então, eu contrato, mais uma vez, o gerente para trabalhar na minha empresa por 6 meses para dar treinamento. Depois eu vou mandar ele embora. E ele já está ciente que ele vai trabalhar só os 6 meses. Ou eu tenho uma funcionária e ela engravidou. E aí a gente sabe que todo mundo tem direito à licença maternidade. E a minha funcionária saiu de licença maternidade. E aí eu contrato outra pessoa para ficar no lugar dela enquanto a minha funcionária está de licença maternidade. Passado o período que ela está de licença maternidade, eu não vou mais precisar dessa funcionária que eu contratei. E aí eu vou mandar essa substituta embora e a minha funcionária vai voltar. Então, eu preciso para uma demanda específica e eu contrato, por exemplo, a Roberta para trabalhar para mim pelos 120 dias de licença paternidade da Juliana. A Juliana voltando, a Roberta sai e tá tudo ok. Esse é o contrato por prazo determinado. Então, gente, vamos lá. Consegui alinhar as coisas na minha cabeça para passar para vocês. Contrato por prazo determinado é aquele que tem um prazo para ser cumprido. Ponto. Acabou. Aí. Ele tem 2 modalidades: experiência ou temporária. Experiência, prazo máximo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, e ele tem o único intuito. Eita, aqui tá subindo balão de parabéns. Ele tem o único intuito de avaliar o desempenho do empregado. Contrato temporário é a outra modalidade de contrato por prazo determinado. Ele serve para suprir uma demanda específica que eu esteja precisando ou substituir um funcionário efetivo, ok? Então, a gente tem essas 2 modalidades aí. Bati o olho, no caso, eu não sei se a pessoa está contratada por experiência ou por contrato temporário. Porque, analisa ali por que ela foi contratada. Ela foi contratada porque a fulana saiu de férias. É contrato temporário. Não, ela foi contratada por esse período, daí se ela for boa, eu vou contratar ela depois pelo prazo determinado. É experiência. Caiu no caso que a Juliana foi contratada pelo contrato de experiência de 120 dias. Esse contrato é irregular, porque o prazo máximo é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, sendo que quando dá os 90 dias, tem que se refazer um novo contrato prorrogando um aditivo de 90 dias. Entendeu? Não dá para simplesmente passar os 90 dias e eu considero não estar nos próximos 90 prorrogáveis. Não. Tem que haver a prorrogação. Ok? Então, gente, já trouxe a lição de casa aqui para vocês, que era estudar o contrato por prazo determinado, que tem 2 modalidades, ou experiência ou temporária. Já dei essa matériazinha aí para vocês. E é isso, então. Tinha lá no slide aquela nossa despedida, obrigado pela atenção, mas não vou colocar o slide aqui de novo só para vocês verem essa parte. Eu não sei se tem a monitoria no próximo sábado, porque o próximo sábado é feriado, é dia 2 de novembro.
mas eu não sei se o feriado vai atingir as monitorias. Então, eu falo isso com vocês durante a semana no grupo, eu aviso se terá monitoria ou não, mas acompanhe o grupo porque eu vou mandar julgados e questões relacionadas ao direito de trabalho, em especial ao contrato de trabalho, foi a matéria que foi lecionada nessa monitoria. E é isso, atingimos aí os 45 minutos de monitoria. Esse seria o período de 15 minutinhos extras que a gente fica para dúvidas, mas como não tem ninguém, a gente sabe que a gente tira as dúvidas posteriores, se vocês quiserem, lá no meu privado ou no grupo. E é isso, gente. Muito obrigada. Essa é a primeira vez que eu dei um pouquinho de aula sem slide, né? Que eu fiz conversando com vocês. E não se esqueçam também, no dia 6 de novembro, a partir das 19 horas, teremos revisão lá na Unisal. Então, vai ser presencial. Durante a semana eu mando para vocês qual vai ser a sala também, que a gente vai estar tendo a revisão. E eu vou mandando os recadinhos pelo grupo, tá bom, gente? Um beijo. Obrigada por quem assistiu até o final. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para vocês. Até a próxima.